Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa quinta mensagem da série da jornada sacrificial de Jesus. Aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele fez por nós. Amém. O escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Abel foi o primeiro assassinado, né? Caim, seu irmão, ele teve inveja e por causa do seu orgulho matou a Abel, seu irmão, e o primeiro sangue inocente foi derramado na terra, mas esse mais perfeito, ou melhor, único perfeito, teve seu sangue derramado ali por nós no Calvário. E nós queremos falar hoje nessa quinta mensagem, o Calvário e a morte de Jesus, amém? Nós queremos falar sobre algo extraordinário, sobre a mais bela história que já foi registrada, que já foi narrada, que já foi difundida, né, em todo o mundo, e assim, essa é uma história que jamais será esquecida. Por toda a eternidade ela será lembrada. Não só por causa daquilo que aconteceu, mas entre outras coisas, porque aquele a quem nós amamos e que em breve nós veremos, aleluia, quando Ele mostrar as suas mãos, você verá as marcas em suas mãos, amém? Você verá os cravos nas suas mãos, amém? João diz em Apocalipse que ele viu o Senhor, ele tinha as marcas, aleluia, foi por mim, foi por você, foi por nós, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 15, enquanto você abre em Marcos, eu vou só citar aqui a base dessa série de mensagens que é Lucas 22, 19 ao 20. Tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Glória a Deus. Você pode depois acompanhar essas 4 mensagens que foram pregadas anteriormente, lá no nosso canal. O nosso pessoal da mídia agora, eles estão cada vez mais se adiantando, né? E também toda a mensagem do domingo, já ali na semana, o pessoal já está disponibilizando só o trecho da mensagem. Você pode ouvi-la novamente e você pode também compartilhá-la para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho, amém? Quem aqui tem redes sociais? Todo mundo, né? Quase todo mundo tem rede social aqui. Então, meu irmão, pega lá, quando o pessoal da mídia compartilhar, né, os posts ali no grupo da igreja, nos grupos da igreja, replica, cola, né, compartilha ali no seu stories, na sua rede social, no seu status do WhatsApp, tá? Não coloca só piada para rir não, né? Difunde ali a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Marcos 15, verso 1 diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, a Pôncio Pilatos. Deixa eu dizer alguma coisa aqui, às vezes eu vou ficar me mexendo aqui, mas não fica preocupado não. Dentro desse contexto dos fatos ali, para a gente entender algumas coisas que é importante, todos nós praticamente sabemos que nessa ocasião, nesse tempo, o povo judeu, né, eles estavam subjugados pelo Império Romano.
Roma controlava, tinha um império, mas, embora Roma tinha os seus deuses pagãos, as nações, as várias nações que eles iam controlando, para que eles pudessem ter um império moderadamente tranquilo em muitas situações, eles permitiam que aqueles povos que haviam sido conquistados, eles continuassem com seus ritos sagrados, com os seus cultos e assim por diante. E eles permitiam que o povo judeu, que o povo de Israel, os hebreus, eles continuassem com o seu culto sagrado, eles continuassem com os seus costumes, desde que eles não interferissem nas questões do governo do Império Romano. E então, haviam muitas situações em que eles levavam, os judeus, eles também levavam questões para os governadores, né, os tetrarcas, né, que eram aqueles que governavam algumas cidades ali, de territórios, de regiões, e quando eles levam Jesus a Pilatos, é porque o sinédrio, aqueles que faziam parte do sinédrio, eles não podiam matar alguém. Então eles queriam dar legitimidade à condenação à morte de Jesus, levando Jesus até a autoridade do governo daquela época. Agora, o que acontece é que, como a Bíblia fala, Pilatos ele não queria matar Jesus. A mulher dele alerta ele dizendo assim, olha, não entra na causa desse homem não, porque num sonho que eu tive, eu sofri por causa dele. Então não entra nessa questão. E Pilatos, de todo o jeito, estava tentando soltar a Jesus. Só que aí nós temos um primeiro impacto para as nossas vidas aqui nessa noite. O silêncio de Jesus foi por mim e por você. Porque Pilatos, ele já estava procurando de todas as formas uma coisinha para dizer, vou soltar esse homem. Se Jesus abrisse a boca para falar, Pilatos, solta o homem. Pilatos ia fazer isso. Ele estava querendo. Só que quanto mais ele perguntava as coisas para Jesus, mais Jesus se calava. E ele se calava por amor de mim. Ele se calava por amor a você. O profeta já dizia, como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores. Jesus não esperneou, Jesus não argumentou, Jesus não buscou subterfúgios. Ele ficou em silêncio, diante de todos aqueles, para que eu e você pudéssemos abrir os nossos lábios, para louvarmos, honrarmos, bendizermos, engrandecermos o Filho de Deus, amém? Para cumprirmos o Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Havia uma falsa paz, que era a pax, ou falsa paz romana, como eu disse aqui, era um modo, um meio, de eles manterem as coisas equilibradas. Mas o que acontece? Jesus silenciou-se. E ele vai e envia Jesus para Herodes. Herodes envia Jesus de volta para Pilatos. E naturalmente falando ali, como um judeu também, dentro daquele contexto de época, Jesus não podia recorrer a nenhuma outra autoridade se assim ele quisesse. Porque somente cidadãos romanos tinham o direito de recorrer ao imperador. Então, meu querido irmão, lembre-se, muitas vezes as nossas almas que estão sendo transformadas a cada dia, que estão nesse processo de serem regeneradas, às vezes a carne grita, às vezes a carne fala muita coisa, às vezes nós não entendemos todas as coisas, mas como o Provérbios capítulo 4 nos diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não fale o que você não deve falar. Não diga o que você não deve dizer. Como
o sábio ainda vai dizer: sejam poucas as suas palavras, seja pronto a ouvir, tardio em falar. Jesus usou isso com sabedoria. E João vai dizer que as poucas vezes em que Jesus replica Pilatos, que não é para sua autodefesa ou procurando sua justificação, uma das coisas que ele diz é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Quantas ovelhas de Jesus nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Então eu quero falar com você um pouco, o que esse episódio do Calvário, a tudo aquilo que Jesus padeceu e sofreu até a sua morte, traz para as nossas vidas e nos fala, nos revela. Aleluia. Em primeiro lugar, a vida e a morte de Jesus nos revelam a nós hoje, o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. O amor de Deus moveu Jesus até a cruz. A maioria de vocês aqui é pai, é mãe. Eu estou com a minha filha já, hoje é dia 6, né? Exatamente hoje, fazem 2 meses que a Ana Paula está lá em São José dos Campos, está longe. Graças a Deus está bem, está sob o cuidado do Senhor ali. Mas ela distante já nos faz tanta falta. E o cuidado e o zelo que nós temos como pai, quando alguma coisa, algo no dia dela talvez não tenha sido muito bom, nós já ficamos aqui orando a Deus para a adaptação dela, para que ela possa ser direcionada pelo Senhor ali em cada momento, em cada tempo que ela está vivendo, nos relacionamentos que ela está construindo lá, e tudo aquilo que Deus está fazendo dentro dela para fazer a partir da vida dela também. E ela não está sofrendo. Ela está vivendo um tempo com Deus lá. Agora o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele enviou o seu Filho, que estava com Ele desde a eternidade, para viver em uma situação em que Ele se diminuiu, em que Ele negou a si mesmo. Aos Hebreus, tem uma passagem que fala de um momento que foi profetizado sobre Jesus, em que ele se apresenta, em Hebreus 10:7 diz assim: então disse eu, aqui estou, no meio do rolo do livro está escrito, a meu respeito para fazer, ó Deus, a sua vontade. Em um momento da eternidade, quando o Pai via o plano, via a situação do homem que precisava de um Redentor, o Filho se apresenta. E o que leva o Filho a se apresentar? É o amor por mim, por você? Sim. Mas é o amor pelo Pai também. E o amor do Pai por mim e por você conduz o Filho, guia o Filho para ser o sacrifício vicário por mim, por você, por nós, para morrer naquela cruz, para ser condenado debaixo da autoridade terrena de Pôncio Pilatos, e esbofeteado, cuspido, escarnecido por aqueles soldados. Mas Ele vai por aquilo que nós conhecemos nos autos de Páscoa, como a via dolorosa, recebendo sobre si cada sofrimento, cada dor, que era para recair sobre mim e sobre você, o castigo que nos traz a paz, que era para recair sobre mim e sobre você, a quarentena de açoites menos um que ele levou, a coroa de espinhos, a lança que o perfurou do lado, os pregos que foram cravados em suas mãos e pés, a coroa de espinho.
cravada em sua cabeça: tudo por amor. Há uma canção que eu gosto muito, antiga, um louvor, que diz: o que posso dar a um Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? Eu dou meu coração. Diante de um Deus que entregou-se por nós, que demonstrou o seu amor de tal maneira. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou. 1 João vai dizer: nisso está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Aleluia! E o amor dele está aqui, sobre mim, sobre você, manifestado a nós. E o que nós continuaremos a fazer, ou a partir de hoje, passaremos a fazer, como uma resposta desse amor por nós. A maior lição que podemos tirar de tudo isso é que Jesus Cristo não foi uma vítima do Império Romano e da injustiça terrena, mas Ele, de forma soberana e livre, manifestou a graça maravilhosa e poderosa de Deus e o seu amor incondicional. A causa da morte foi por amor, a causa da entrega foi por amor. Jesus Cristo foi puramente movido por amor. E o que nós podemos fazer, meus irmãos? Responder em amor. Jesus disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, me manifestarei a ele e farei nele morada. Ele faz morada em você. Ele faz morada em mim, pelo seu Espírito, Ele faz morada em nós. Aleluia! E tudo isso porque Ele amou a mim, a você. Marcos 10:45, Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Em João 13, João nos deixa um relato de que Jesus está com os discípulos. Ele toma uma toalha, toma uma bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro vai para o outro extremo. Então faz o seguinte, Jesus, lava os pés, a cabeça, o corpo inteiro. Mas Jesus disse: aquele que está limpo não precisa lavar nada mais, senão os pés. E então ele assim o faz. E a hora que ele termina aquilo, ele diz: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também, uns aos outros. E o que ele fez? Ele demonstrou amor. Em prática, ele demonstrou que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E olha só o que o matemático Arquimedes deixou como um pensamento e que nós podemos aqui trazer para a nossa reflexão. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. A alavanca foi a cruz e o ponto de apoio foi o amor de Deus em Jesus Cristo. O mundo foi transformado radicalmente pela manifestação dos céus. Os céus se manifestaram.
em nosso favor, demonstrando o amor do Pai. Quando Jesus chega àquelas águas do Jordão para ser batizado por João Batista, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce sobre ele com forma corpórea de uma pomba. E ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando eles estão no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, se não estou enganado, eles têm a visão de Jesus transfigurado em sua glória. Vem Moisés e Elias, e uma voz sai da nuvem: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O filho a quem o pai diz que ama, o filho que é objeto do amor do pai. Há uma doutrina da Trindade que explica a unidade desse Deus único, que é três e que é uma pessoa só, em que diz que o Pai é amor, que o Filho é o objeto do amor, que o Espírito Santo é a comunicação do amor entre os três. Eles estavam na eternidade satisfeitos, completos, plenos como são. Mas em um determinado momento, disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele comungue, para que ele participe do nosso amor. O homem se perde, se desvia do propósito original, mas o Filho unigênito de Deus se faz carne e habita entre nós, e agora o que estamos falando nessa noite é que ele decide seguir o trajeto até aquele Calvário. E como em João 10 ele diz: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu espontaneamente a dou. Tenho o poder para dá-la e tenho o poder para tornar a tomá-la, porque este mandamento recebi do meu Pai. Ele está ali porque o plano original dele não se perde, como diz o Salmo 33. Que os planos dos homens se frustram, que seus conselhos caem por terra, mas que os propósitos do Senhor permanecem de geração em geração, e os intentos do seu coração não passam. Então, por causa do seu amor, o Pai entrega o Filho, por mim e por você. E quando eu penso sobre essas coisas, eu preciso pegar as minhas desculpas diárias que me sobem à mente, e dia após dia, lançá-las para longe de mim, fazer com que minha mente as esqueça, porque tudo o que eu fizer, que eu venha a fazer, jamais poderá pagar o que Ele fez por mim. Então Ele é digno, até do que eu não posso dar, porque Ele se entregou por amor. Em segundo lugar, a vida e a morte de Jesus nos revelam: a obediência é o caminho para a redenção. Marcos 19, 15, 19 e 20 vai nos dizer: batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Aqui vimos como esse dia foi difícil para Jesus. Ele foi humilhado e terrivelmente afligido pela maldade dos homens. E aqui Paulo vai narrar para nós em Filipenses, no capítulo de número 2, versos 5 a 8. Um conselho que ele dá para a igreja de Filipenses, uma vez que nós analisamos o que Jesus fez.
Filipenses 2, a partir do verso 5, vai dizer: de sorte que haja em vocês, ou melhor, nessa tradução aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma pergunta para nós: a que eu me apego? A que você se apega? Ele é o Filho de Deus. Quando nós podemos concordar com as análises teológicas de Provérbios 8, que fala sobre a sabedoria, lá ele vai dizer: eu estava com ele, era o seu arquiteto. Consideramos que Provérbios 8 é o próprio Jesus, a personificação da sabedoria. A que eu e você devemos nos apegar quando nós comparamos que ele estava, como João disse, no primeiro capítulo, quando João escreve sobre o testemunho de João Batista, o Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Ele estava no seio do Pai, com o Pai, mas ele decidiu entregar-se por amor de mim, por amor de você, por obediência. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, capítulo 5, quando o escritor está falando sobre a semelhança de Jesus com o sacerdócio do Antigo Testamento, no verso 5, ele vai dizer: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E o que é a obediência quando nós falamos do Evangelho? É crer no Filho de Deus. Essa é a obediência da fé, como Paulo diz em Romanos 1,5. Que nós somos chamados para a obediência da fé. Nós somos chamados para obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para obedecer o Filho de Deus. Perguntaram para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: creiam naquele que Ele enviou. Creia nessa noite. Creia nas palavras da vida eterna. Creia naquilo que Ele fez por mim e por você. E permaneça crendo. Porque Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Jesus foi obediente. Quando Ele chega ali no jardim do Getsêmani, Ele está com os seus discípulos, é um momento crucial. Jesus começa a perceber, a sentir sobre si toda a angústia, todo o peso que está recaindo sobre Ele por causa do pecado da humanidade, por causa do meu pecado,
por causa das dores que eu deveria sofrer. Ele chama os seus discípulos para orarem com ele. Ele vai um pouco mais à frente, quando volta, os seus discípulos estão dormindo. Sabe, porque muitas vezes nós dormimos? Porque às vezes nos falta ainda entendimento, nos falta clareza. Aos Efésios capítulo 5, quando Paulo começa dizendo no versículo 1, para sermos imitadores de Deus, ele vai chegar um pouco mais adiante ali no versículo talvez 13, deixa eu ver aqui, porque senão depois você vai falar que não está na Bíblia. Ele vai dizer mais: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Você que está andando como aqueles que estão mortos, você que está andando como aqueles que estão dormindo, você que está andando sem entendimento, que não compreendeu a seriedade, você que ainda não compreendeu a gravidade do que é o pecado, você que ainda não compreendeu o que é a gravidade da condenação que está sobre aqueles que não conhecem Jesus, porque vamos lembrar, irmãos, o mundo não será condenado, o mundo já está condenado. Jesus diz: quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem não compreende a seriedade e a gravidade da situação da raça humana, ele dorme em algum momento, ele se deixa ser entorpecido por esse mundo, ele se deixa, como Efésios 4, a partir do versículo 17 diz, ele se deixa ser entenebrecido, ele perde o foco, ele perde a sua orientação racional, porque ele não está compreendendo o que está em jogo. Jesus volta uma vez, encontra os discípulos dormindo e diz: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, oreis para que não entreis em tentação. E ele volta a orar, e mais uma vez quando ele está orando, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amados, nós precisamos fazer essa oração diariamente. Quantas vezes nós queremos tantas coisas que não são o que Deus quer para nós? Quantas vezes nós queremos tantas coisas que não é a vontade de Deus para nós? Mas nós insistimos. Só que no caso de Jesus, ele não estava falando de algo que ele desejava carnalmente, ele não estava ali lutando contra o pecado de ele praticar alguma coisa. O que ele estava sentindo, e o que sabia que aconteceria, é que o cálice da ira de Deus recairia sobre ele. Então ele diz: meu Pai, se esse cálice não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, seja então feita a tua vontade, e não a minha. Ora, se o Filho de Deus tomou a decisão de obedecer ao Pai, sabendo que sobre ele recairia toda aquela ira por causa do meu e do seu pecado, queridos, a nossa oração é em uma direção agora oposta. Quando nós falamos que vamos negar a nós mesmos, nós não estamos falando: eu vou deixar uma coisa boa. Não. Nós estamos negando e renunciando aquilo que nos mata, aquilo que nos fere, aquilo que traz destruição sobre nós, e principalmente aquilo que entristece o coração do Pai, que entristece o Espírito Santo. Então, quando nós estamos rejeitando algo por amor do Pai, é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria preservação. Mas ele foi obediente. Ele volta
uma última vez, vê os discípulos dormindo e diz: basta, vamos-nos daqui. O traidor se aproxima. Aquele que não compreendeu o meu amor. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque sempre quando eu penso sobre Judas Iscariotes, quantas oportunidades. Judas não foi só alguém que viu o que Jesus fez. Judas não foi alguém que só viu o que os apóstolos fizeram. Ele mesmo foi usado. Ele mesmo saiu na missão enviado por Jesus, de 2 em 2 para pregarem. Ele era um daqueles que em Lucas 10, 19, quando Jesus diz: eu vi Satanás cair como um raio, ser lançado como um raio, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e ir contra toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Um pouco antes, Judas é um daqueles que se alegram, chegam se alegrando porque os demônios se lhe submetiam, os enfermos eram curados. Ele via aquilo que Jesus estava realizando o tempo todo. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos, ele andou perto de Jesus. Ele dormiu com Jesus no mesmo teto. Ele participava com aqueles 12. Mas ele estava sempre dormindo. Ele estava sempre com seus olhos espirituais fechados. E se podemos dizer que ele foi obediente em alguma coisa, a única coisa que ele foi obediente foi no ato da ceia, quando Jesus diz: o que você tem que fazer, faze-o agora. E ele sai e vai chamar aqueles que vão prender a Jesus, vai conduzi-los ao lugar, esse lugar onde Jesus está negando a si mesmo para obedecer ao Pai. Ele vai lá e dá um beijo, e Jesus olha para ele: com um beijo traz o Filho do Homem. O foco não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Jesus obedeceu até a morte. A obediência de Jesus redimiu toda a humanidade. Você, eu, nós somos frutos da obediência. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que pelo ato de desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores e injustos. Assim também, pelo ato de justiça de um só homem, muitos serão feitos justos. Eu e você somos justificados, amém? Pelo sangue da aliança eterna, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor por isso. Mas ele diz, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que o amor do Pai moveu Jesus até a cruz. Nós sabemos que a obediência é o caminho para a redenção. E essa decisão de Jesus, em terceiro lugar, tem um impacto eterno para todos nós. Não são... Deixa eu te dizer uma coisa. Não são os próximos anos de vida que você tem que serão abençoados por causa daquilo que Jesus fez. É por toda a eternidade. Você vai desfrutar da obra de Jesus, daquilo que Ele fez, por toda a eternidade. De eternidade a eternidade você vai conhecer o Rei da Glória. De eternidade a eternidade, como Oséias disse, você vai conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, aleluia. É por isso que a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Versos 26 e 27 de João 15 diz: com ele crucificaram 2 ladrões,
um à direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. No contexto do Antigo Testamento, contar com os transgressores significa ser associado com pecadores. Historicamente, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Lucas capítulo 23, Lucas vai dizer isso. E ele cumpre de forma literal essa profecia. Essa identificação com os pecadores tem um significado mais profundo. Jesus, que não tinha pecado, assumiu o lugar dos pecadores, sofrendo o castigo que lhe era devido. Essa identificação revela também o caráter redentor do sacrifício de Cristo. Ele foi tratado como pecador, para que os pecadores fossem tratados como justos. Você é justificado, meu irmão, minha irmã. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A amnésia, ela é uma doença. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós compreendemos a sua obra, recebemos a sua graça, somos perdoados, o sangue dele nos purifica de todo pecado, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Infelizmente nesse tempo, memórias e lembranças estarão aqui, e quando nós não nos firmamos na verdade do que Ele diz, e nos permitimos às vezes nos deixarmos oscilar, pelos pensamentos que nos sobem à mente, muitas vezes nós somos iludidos pelo inimigo das nossas almas, porque às vezes ele vai lançar em rosto aquilo que você foi, e aquilo que você foi e o que você fez, não define quem você é nele hoje. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus. O sangue de Jesus está aspergido sobre a sua vida. As coisas velhas se passaram e eis que todas se fizeram novas. Sim, às vezes o dia não é bom. Sim, às vezes estamos tristes. Sim, às vezes ficamos decepcionados com alguma coisa, com alguma situação. Mas a verdade é que o que Ele fez por nós é maior do que todas as dores que nós possamos viver. É maior que todas as frustrações que nós possamos ter. E a vitória dele é maior que todas as derrotas que nós tenhamos em nossas vidas. Porque nele nós somos mais que vencedores. Por causa daquilo que ele fez. Ele levou sobre si. Ele foi contado com os transgressores. Por causa da transgressão do povo dele, foi ele. Humilhado, preso, crucificado. Afligido, como diz o profeta. Mas aquilo que ele fez tem um peso eterno e um impacto eterno para as nossas vidas. Você é justificado. Você é redimido. Você é santificado em Jesus. Você é santo e eleito para viver uma vida com Ele. Para por intermédio dEle glorificar o Pai. Aleluia! Lucas diz assim, em Lucas 23, 40 a 43. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus,
nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Léo Bigger disse: deixe que Deus molde a sua vida e não permita que a vida o deforme. Uma vida inteira de erros pode ser mudada e transformada por uma entrega verdadeira e completa a Jesus. Inteira, completa a Jesus. Não é um percentual da sua vida que Ele quer. Ele quer toda a sua vida. É você entregando-se a Ele. E não é você melhorando a si mesmo que Ele quer. Ele o quer. E Ele transforma você. Porque a obra dele faz isso. Ela nos perdoa e ela nos conduz em um caminho de regeneração. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 17: todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu não sou a mesma pessoa que entrou naquelas águas, dia 4 de março de 2021. Um dia depois, eu já era outra pessoa. E a cada dia, uma novidade de vida vem operando na minha vida. E dia após dia, de glória em glória, eu venho sendo transformado, segundo a imagem do Filho de Deus. E isso não é só comigo, isso é com você, isso é com todo aquele que crê, isso é com todo aquele que recebeu o sacrifício, isso é todo aquele que recebeu graça sobre graça, isso é com todo aquele que é templo e morada do Espírito Santo. Ele é para mim, ele é para você, isso é para todos aqueles, como Pedro disse, a quem o Senhor Deus chamar. Porque o amor dele alcança. O amor dele alcança. Você não está longe, tão longe, que a mão de Jesus não possa te alcançar. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram pela vontade de Deus. Você é um fruto da vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Em quarto lugar, o acesso direto para Deus está em aberto. O acesso está aberto. Versículo 34 de Marcos 15. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Como eu disse, de eternidade a eternidade, Ele esteve com o Pai. Mas por amor, por um momento, Ele foi separado. Porque o nosso santo Deus não comunga com o pecado. O profeta vai dizer que Ele é tão puro de olhos que não contempla a iniquidade.
Essa expressão demonstra uma dor profunda. O Filho de Deus, que desde a eternidade estava em comunhão com o Pai e o Espírito, experimenta algo que jamais poderíamos imaginar. Jesus viveu a solidão na cruz para que pudéssemos acessar a presença de Deus de forma íntima e profunda. Em Marcos 15, 37 e 38, a Bíblia diz que quando ele bradou, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E isso representa que agora, a partir desse momento, o homem, por intermédio de Jesus, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Agora, o homem tem acesso. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com sangue que oferecia pelos seus próprios pecados e pelos do povo, para oferecer o sacrifício pela remissão dos pecados do povo. Mas agora não. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. E o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 19, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, entremos com ousadia. Ele está lá esperando você todos os dias, todos os momentos. Você pode entrar, você pode se chegar a Deus, você pode falar com Ele. Você pode se relacionar com Ele. Você pode dizer: Abba, Pai querido, eu te louvo hoje pelo fôlego divino. Eu te louvo pela provisão. Eu te louvo pelo teu cuidado. Eu te louvo por teu filho entregue por mim. Eu te louvo porque a eternidade me aguarda com o Senhor em toda ela. Porque não há mais separação. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Jesus entrega seu espírito com um forte brado, demonstrando que sua morte não foi um ato de fraqueza, mas a consumação do plano de redenção. O rasgar do véu do santuário de alto a baixo simboliza que a barreira entre Deus e os homens foi removida. Antes, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas com a morte de Cristo, o acesso direto a Deus foi concedido a todos os que creem. Esse evento representa o fim do antigo sistema sacrificial e o início de uma nova aliança, onde Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Um sumo sacerdote perfeito. Ele o quis. Então Ele se tornou a ponte que liga você a Ele. E hoje, por intermédio de você, Ele traz outros. Amados, vamos informar essa boa notícia. Vamos informar essa boa nova. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Lembra dessa canção? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Aleluia. Nos trouxe grande salvação. Em quinto lugar, a fé está disponível para todos os que creem. Aquilo que Ele fez nos revela que a fé, ela está disponível para todos os que creem. E como é extraordinário, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hebreus 12 diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando você ouve a mensagem, a boa notícia, é como o fôlego divino que Deus nos deu, sendo o oxigênio.
e a palavra, a centelha. E quando os dois se unem, o fogo nasce, a chama acende. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz Efésios capítulo 2. Mas Ele nos vivificou. Ele nos deu vida, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz Efésios capítulo 2. Mas Ele nos deu vida. Aleluia. Porque quando Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu vida. Quando você teve acesso a essa mensagem, você recebeu vida. Os judeus estavam ouvindo Jesus. E de repente Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne viverá por mim, assim como eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai. Eles se escandalizaram e disseram: como este homem pode nos dar a sua carne a comer? Eles estavam achando que Jesus era um canibal, estava fazendo com que eles se tornassem canibais, e começam a abandonar a Jesus. E eles dizem: dura essa palavra, quem a pode ouvir? E começam a abandonar a Jesus. E Jesus disse: vocês não ouvirão, vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não me ouvem. E aí ele vai dizer as palavras: a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E os discípulos, os seguidores estão indo embora, e Pedro olha e diz, e Jesus diz: e vocês não vão também embora? Mas Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É o Senhor quem tem as palavras da vida eterna. A palavra dele é fé. Quando você ouve a palavra, você está sendo nutrido de fé, fortalecido de fé, para andar em fé. Fé é andar por aquilo que Deus disse. Abraão andou por aquilo que Deus disse. Por isso foi chamado pai da fé. O corpo dele dizia que ele estava velho e que a sua esposa também, avançada em idade, era estéril. Mas ele andou por aquilo que Deus disse. Deus disse que dele, Deus faria uma descendência tão numerosa como a areia da praia do mar, como as estrelas incontáveis do céu. Então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. É por causa daquilo que Deus diz, não é por causa da sua capacidade, da sua habilidade, da sua limitação, é por causa daquilo que Ele disse. Então quando você crê que Ele é quem diz que é, e que Ele fez o que diz que fez, você está vivendo em fé, e por isso você é justificado. Marcos 15:39, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Mas agora 2025 anos depois do advento do nascimento de Jesus, você está aqui. Você não viu a crucificação. Você não viu Ele despido e humilhado. Você não viu o túmulo vazio. Mas você crê. E ele disse para Tomé: porque você me viu, você creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Hoje você está aqui, você não viu,
Mas você creu. E sabe por que você creu? Porque a palavra dele é viva. Porque a palavra dele mexe com o seu espírito, com o seu coração, com a sua mente. E Pedro ainda vai dizer, 1:8 de Pedro diz: embora não o tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, crede neles e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqueles que participaram da crucificação de Jesus tiveram a oportunidade de perceber que não era apenas um homem que estava na cruz. Em alguns momentos Jesus havia sido reconhecido como Filho de Deus. Agora um oficial gentil se torna alguém que está diante da verdade mais poderosa do mundo. Jesus é o Filho de Deus. A história, alguns ramos da história arqueológica, melhor, historiadores, eles concordam com o Jesus histórico. Os elementos, os documentos são incontestáveis. Tudo o que se tem de relato e documentado são evidências que não podem ser negadas de que Jesus viveu. Mas o problema dos homens que não reconhecem a Jesus não é o fato dele ter existido. É o fato de ele ser o Filho de Deus. Essa é a grande questão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E é isso que o diabo não quer que as pessoas saibam ou reconheçam. Que Jesus é o Filho de Deus. Para historiadores, para arqueólogos, o Jesus dos evangelhos, ele é um mito. Mas para todo aquele que crê, ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Paulo diz em Romanos 1:16, não me envergonho do evangelho. 17, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. Jesus então, morto ali, para nós concluirmos, expirou, entregou o Espírito, disse tetelestai, está consumado, está feito. O que ninguém poderia fazer, agora está feito. O que somente Ele poderia fazer, agora está feito. Está consumado. E Ele morre. Um homem chamado José de Arimateia, um membro do Sinédrio, que não concordou com tudo aquilo que as autoridades judaicas fizeram, rogou para Pilatos que o deixasse retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo dignamente. José de Arimateia, possivelmente da aldeia de Ramataim, 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém, homem respeitado do conselho dos líderes do povo e um discípulo secreto de Jesus, tinha expectativa pela chegada do reino de Deus. Tomado de coragem, pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. E encerrando, duas perguntas ficam para nós. Quem somos nós diante da realidade de que Jesus Cristo foi crucificado por amor? E que decisão você decide tomar hoje? Porque assim como José de Arimateia, agora
é uma missão nossa cuidar do corpo de Cristo. Você foi chamado para pertencer ao corpo de Cristo. Quero convidar você a ficar de pé.